Olá, Pedro Mexia, obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, obrigado pelo convite. Pedro, o Pedro tem uma expressão que diz que eu já ouvi várias vezes ao longo dos anos, que a mim faz, não sei se fico com inveja, ou que diz uma coisa que é assim: não tenho estado de almas. E eu, como tenho muitos estados de almas, e isso às vezes me causa muitos problemas, que umas vezes entusiasmo muito, outras vezes fico muito revoltado com algumas coisas, isso causa-me alguns problemas e acho que muitas vezes não resolve nada. E eu gostava de saber o que é isso, o que é viver sem estados de almas, ou seja, manter uma certa Eh, calma não se- perante tudo que passa. eu não sei bem em que contexto é que eu disse isso, mas imagino que isso tenha a ver com a política. Eu tenho imensos estados de alma, muitos estados de alma mesmo, mas em relação à política tenho menos, isto é, não é comum ter em relação à política aquelas reações que a maioria das pessoas tem de entusiasmo, indignação, etc. E nem sequer digo que isso seja uma vantagem, quer dizer, para mim é uma vantagem, no sentido que me dá mais tranquilidade viver assim, mas não acho que seja uma qualidade, acho que, pelo contrário, acho que o entusiasmo e a indignação são parte dos estados de alma que devem animar a política. Dá-se apenas o caso de eu, por razões variadas e algumas misteriosas, não ser muito dado a indignar-me nem a entusiasmar, mas só na política sou muito dado, não tanto em indignações, mas em entusiasmos, sou muito dado em entusiasmos fora da política. Muito bem, isso eu não sabia, não sabia se era só na política, mas de Sim. qualquer maneira, Quer dizer, eu não sei em que contexto isso é essa frase, mas só pode ser nesse contexto. é possível que tenha sido. Já ouvi, acho que já ouvi várias vezes, é uma coisa que sempre Sim, ouvi e pensei assim: isto é interessante, eu gostava de não ter este estado de mal. E até mesmo em sim. relação à política, por exemplo, ainda agora, o que se passa no Sistema Nacional de Saúde. Uhum, Eu não consigo deixar de ter um estado de alma, ou seja, por razões uhum. ideológicas, está-se num processo acelerado de destruição do Sistema Nacional de Saúde e isso tem consequências na vida das pessoas. Inclusive, há pessoas que podem morrer e há pessoas que morrem porque se tomam decisões que alteram significativamente por razões ideológicas, abdicando daquilo que é, no fundo, o sistema existente em Portugal, e, portanto, abdica-se da parte privada do sistema como se houvesse algo contra isso. Isso tem consequências, a mim isso dá-me um estado de alma, isso revolta-me, ou seja, Uhum. ver isso e ver que parece que é inevitável, que não se faz. O que é que o Pedro pensa, por exemplo, quando vê uma situação dessas? Bom, duas coisas em relação a isso. Uma é que, como eu dizia, o meu não entusiasmo e da indignação, não, como digo, é uma característica e não é uma virtude. Eu acho que na política, a política à qual se retirasse o entusiasmo e a indignação seria uma política muito pobre e, sobretudo, no que diz respeito às, chamamos-lhe injustiças no sentido amplo do termo, acho que a indignação é fundamental e, portanto, quando eu disse isso, ou terei dito isso, estava mais a fazer um autodiagnóstico do que um autoelogio. Portanto, acho que é absolutamente natural e até saudável que as pessoas protestem e que as pessoas critiquem naturalmente e se indignem em alguns casos. Em relação à questão, não vou entrar porque é um assunto que eu não domino, o assunto do SNS, mas vou pegar só na palavra que utilizou, porque é uma palavra que me interessa bastante, que é a palavra ideologia. Um, que é. E interessa bastante pelo seguinte: eu, ao contrário do que é comum em Portugal, sobretudo, não só à direita, mas sobretudo à direita, chamemos-lhe assim, tendo a utilizar a palavra ideologia no sentido positivo. Isto é, acho que a ideologia corresponde a uma mundividência e na política corresponde a uma noção do que é a coisa pública, o bem comum, etc. Não tenho nada contra a ideologia em si mesmo e não tendo a não usar a palavra ideologia no ponto de vista pejorativo. Outra coisa é, como referiu, que a ideologia se sobreponha justamente ao bem comum. Ou seja, por exemplo, se uma pessoa tem um entendimento sobre a relação ideal entre o público e o privado, suponhamos. Pode ser na saúde, pode ser na educação, pode ser no que se queira. Mas chega à conclusão que é um equilíbrio diferente daquele que pretendia que melhor serve o interesse público. E mesmo assim acha que isso não se deve fazer, então aí já não é bem ideologia, é preconceito ideológico, ou seja, é a ideia de que quando
a ideologia esbarra com a realidade, ganha a ideologia. Isso é que é o que eu considero negativo. Acho perfeitamente normal que as pessoas tenham diferentes concepções sobre o peso do Estado na economia, na sociedade, nas funções sociais mais importantes, mas, por exemplo, dizer que, sei lá, que uma PPP funciona mal e depois há relatórios que dizem que funciona bem e, no entanto, não interessa isso, aí é por preconceito ideológico, aí é preferir uma visão do mundo, mesmo que tenha sido desmentida, a uma necessidade pública, que é, neste caso, a saúde dos portugueses. E, portanto, eu separo facilmente as duas coisas, uma das quais me parece legítima mesmo quando discordo dela, e outra que me parece francamente ilegítima. Essa questão que disse acho que é muito importante e eu concordo em absoluto, e eu coloquei mal a questão, porque eu devia ter dito mesmo um preconceito ideológico, porque eu também não gosto muito desta neutralidade que agora se tenta dizer, é que não somos nem disto nem daquilo e, portanto, temos que ter uma racionalidade sobre o mundo. Eu acho que todos nós temos, ou deveríamos ter, pelo menos algo que nos guia. Eu diria que, eu não sei bem o que é que sou, mas diria que se me caracterizasse de alguma maneira, se calhar sou algo liberal de direita, portanto, às vezes, mas como todo o ser humano, nós somos contraditórios e muitas vezes eu defendo coisas que se calhar não entram na própria ideologia que eu defendo, portanto, é o que é, mas aquilo que o Pedro disse é muito importante, ou seja, que é a questão do preconceito ideológico. Assim, havia informação, havia estudos que diziam, por exemplo, que o Hospital de Braga funcionava muito bem, e acabou-se com essa, porque era única e simplesmente porque havia um preconceito havia os privados a ganhar dinheiro. Como se isso fosse um crime, alguém ganhar dinheiro pelo seu trabalho, se o tiver a fazer bem feito, e se isso no final resultar para o bem comum e, portanto, resultar para o bem das pessoas. É o único critério, aliás. Deveria ser o único critério, mas eu compreendo perfeitamente e acho muito bem que as pessoas têm uma ideologia e têm uma ideologia diferente da minha, e, portanto, e que a defendam, porque significa que achamos que no final do dia aquilo que eu acredito vai ser melhor para o mundo, se nós formos honestos, não é? Depois há pessoas que não o são e, portanto, podem usar, mas se alguém é de esquerda, se acredita que isso é melhor para o mundo, ok, deve defendê-lo. Agora, quando há algo que nos garante que as coisas são de forma diferente, que funcionam melhor, e nós fazemos o contrário, isso aí é tremendo, e neste momento está a acontecer. Mas e para terminar, a questão dos estados de alma, eu também não estava a dizer que nem era uma vantagem nem um defeito. É assim, eu às vezes invejo porque acho que os estados de alma são bons, também às vezes acho que são bons, ter entusiasmo, indignação, mas outras vezes também nos tornam mais, ou seja, retiram-nos alguma capacidade de olharmos para as coisas com algum distanciamento, que é importante. Ou seja, que tornamos muito, eu falo por mim, às vezes muito, eu gostava de dizer que é assertivo, mas às vezes acho que é agressivo, e portanto isto causa problemas, às vezes a mim e aos outros. O problema do distanciamento, e eu sou um adepto do distanciamento, o problema do distanciamento é que facilmente descamba em cinismo, facilmente descamba na reação em relação, por exemplo, a uma injustiça ou em relação a uma coisa que seja mais escandalosa, de alguma maneira dizer, pois isto é assim, mas foi sempre assim, é de ser sempre assim. E essa atitude também não é muito, digamos, também não contribui muito para o bem público, embora possa ser muito confortável para o próprio nunca se surpreender com a realidade. Mas eu acho que, nomeadamente em relação, não tanto à indignação, mas em relação ao entusiasmo, considero mesmo que o entusiasmo é uma força genericamente negativa na política, tem sido mais vezes na história da política uma força negativa do que positiva. Pelo menos na vida contemporânea, e sem prejuízo, evidentemente, os entusiasmos de mudanças de regime, etc. Não é disso que estamos a falar. Acho que as pessoas, aliás, estava a ler anteontem uma reportagem sobre a decepção da esquerda chilena com o seu presidente recém-eleito. Ora, a esquerda chilena estava entusiasmadíssima há um mês ou há 2 meses e em poucas semanas já está desiludida. E, portanto, eu acho que esses balões de entusiasmo, como foi em relação, mantendo-nos na esquerda, mas também há exemplos à direita, naturalmente, como foi, por exemplo, o entusiasmo com o Syriza por parte de alguma esquerda, ou como foi da direita, o entusiasmo com os cidadãos em Espanha, são entusiasmos que duram muito pouco tempo, e dali a um ano as pessoas estão a dizer, afinal não é nada disto. E, portanto, eu, digamos que estou, como acho que as vezes em que me enganei mais
rotundamente foram vezes em que me entusiasmei e não as vezes em que me distanciei. Acho que esse critério mínimo serve de salvaguarda. É como a distância de segurança na autoestrada. Muito bem, ó Pedro. E há uma expressão que eu gosto imenso, mas ao mesmo tempo me preocupa muito, até porque acho que a vejo muitas vezes em Portugal, que é uma, eu já não tenho a certeza exatamente como é que ele diz, mas foi o José Gil que o disse, que é que eu penso que foi assim, não tenho a certeza absoluta, mas que é que os acontecimentos não se escrevem nos portugueses. E Sim. que é uma coisa, quando eu li a primeira vez, nunca tinha pensado aquilo assim, e pensei assim, epá, isto parece que é verdade, ou seja, nós temos uma capacidade de passar perante coisas que estão mal e no fundo não fazemos nada, ou seja, é como se aquilo. E é isto que é a minha pergunta que lhe coloco. Isto tem a ver com 800 anos de um povo que está habituado a que aquela coisa que é encolher os ombros, isto não vai mudar, eu não consigo mudar, alguém tem que mudar que não eu, que é um bocadinho passar pelas coisas. Ele até acho que usava o exemplo de alguém que passa por um papel que está no chão, que tem mesmo ao lado um cesto de lixo e diz, epá, aqui deitou algum papel para o chão, mas não faz nada, ou seja, olha, acha que está mal, mas aquilo não se inscreve nele, portanto ele não age perante esse acontecimento. Isto é porquê? É verdade? Primeiro é assim, é verdade, ou seja, o Pedro acha que é verdade, somos assim enquanto povo, e porquê? O livro do José Gil tem algum interesse, mas tem alguns problemas. É o medo de Portugal, o medo de existir. Um dos problemas que tem é que, no seu diagnóstico, e faz sentido do ponto de vista geracional, por assim dizer, e ideológico também, mas desde logo geracional, o professor José Gil parece reconduzir todos os nossos problemas a hábitos comportamentais gerados no Estado Novo. E sem prejuízo, e alguns deles serem de facto detectáveis, em particular nesse período, a mentalidade de um povo não se fez nas últimas décadas. Ou seja, há uma série de reincidências na nossa história que se percebem melhor justamente como reincidências no período longo, ou seja, sei lá, por exemplo, é mais fácil perceber a censura e a delação se percebemos a Inquisição, por exemplo, para dar um exemplo portanto, tendências que nenhuma delas é por si só uma tendência portuguesa. Eu também sou um pouco contra essa ideia de que Portugal é assim um objeto único e especial e que não pode ser comparado com nenhum outro país. Essas dinâmicas sociais e políticas e filosóficas, se quisermos, podem ser sempre comparadas bem ou mal, mas há uma série de circunstâncias e de reincidências na política portuguesa ou na vida portuguesa, e uma delas, se quisermos, é o pouco amor à liberdade. Isso parece-me fora de dúvida que o amor à liberdade não é uma constante na história portuguesa. Não há liberdade há muitos séculos, no sentido, pelo menos, em que nós a entendemos hoje, ali no sentido de democracia, Estado de Direito, etc. Mas mesmo antes disso, o nosso amor à liberdade foi sempre muito oscilante. E há uma série de comportamentos que, por vivermos em liberdade, com as suas limitações, mas enfim, vivemos em liberdade, a persistência desses comportamentos é mais conspícuo que isso acontece porque o contexto sociopolítico mudou. Vou-lhe dar um exemplo do que eu estou a dizer. A reação, por causa das indignações dos estados de alma, a reação, não vou dizer típica, mas comum, de leitores de jornal em Portugal perante um artigo que os irrita, que lhes desagrada, é escrever ao diretor para demitir aquele colunista, para dispensar aquele colunista. Isso é uma reação que acontece, eu diria, todos os dias, e é muito preocupante a ideia de que, perante a discordância, a nossa reação é não, e esse senhor, não, eu não só discordo do que ele diz, ou essa senhora, tanto faz, como não lhe deve ser dado a possibilidade de o dizer em público. Isso manifesta-se com muita frequência e isso tem a ver com, de facto, características, não direi portuguesas, mas características que em Portugal se manifestaram ao longo dos tempos. O que diz o José Gil é uma outra coisa também, e que eu acho interessante, que é a ideia da não inscrição, a ideia de que as coisas acontecem, que no fundo é um pouco contraditória com esta que
de que falámos, mas que a ideia de que as coisas acontecem, mas é como se não acontecessem. De que, por exemplo, muitas pessoas têm notado que em Portugal não há, digamos, morte civil, no sentido em que uma pessoa pode fazer o que quiser e continuar a ser um membro aceito da sociedade. Um advogado pode ser um burlão e continuar a ter clientes, um presidente do clube de futebol pode ser mafioso e continuar a ser idolatrado pelas massas, etc, etc. Isso de facto existe, e isso é preocupante, a popularidade de autarcas corruptos, ou seja, a ideia de que a realidade existe, mas não impressiona suficientemente as pessoas. Eu acho que essa é uma ideia verdadeira. Penso que, em alguns casos, por causa desta avalanche de processos judiciais, isso está a mudar. Há muitas pessoas que discutem, nomeadamente o meu colega do programa televisivo, o João Miguel Tavares, em que medida é que, por exemplo, José Sócrates pode ou não ser um caso em que haverá uma morte civil, no sentido, morte civil é apenas no sentido em que ele não terá futuro político em Portugal. Parece que quer ter futuro político no Brasil, mas isso é com ele. Mas a ideia de que alguém que teve determinado comportamento, seja da ordem criminal ou não, e que as pessoas dizem, não, com esta pessoa já não contamos. E isso muito poucas vezes aconteceu em Portugal. Estou-me a tentar lembrar de algum caso em que isso seja claro, mas não há nenhum caso. Há um ou outro autarca que tentou mudar de município e não foi eleito, mas de resto as pessoas ficam bastante agradadas com pessoas que lhes dão, se forem líderes de clubes de futebol, títulos, e se forem líderes autárquicos, as coisas que os líderes autárquicos dão, mesmo que eles tenham problemas com a lei ou comportamentos à margem das regras mínimas de uma sociedade decente. Essa questão da liberdade para mim é uma questão que sempre foi muito importante, tanto é que este podcast, se quisermos chamar assim, que estamos aqui, chama-se Pés Libertatis, portanto é um bocadinho esta minha esperança absurda na liberdade, e isto para dizer o quê? Que algo que eu sinto alguma tristeza, aqui já nem é estado de alma, alguma tristeza, que é, eu penso que até uma certa fase da minha vida, eu diria que até há uns 20 anos atrás, eu tinha a ilusão, se calhar todos nós temos, também tem a ver com a idade, que o país ia melhorando, que estava num processo de melhoria, ou seja, os problemas todos ia sempre melhorando e ao mesmo tempo também ia sendo cada vez mais livre, portanto, porque para mim a liberdade faz parte dessa melhoria, portanto ela é importante. E a sensação que tenho, e às vezes acho que é a sensação que todos nós portugueses temos, se calhar ao longo destes séculos todos, que é quando vamos envelhecendo, vamos chegando à conclusão que não melhora, e Portugal, em certo termo, nos últimos 20 anos está estagnado, portanto, essa é a parte económica, mas mesmo noutras coisas, ou seja, hoje, eu às vezes tenho dúvida se nós temos mais ou menos liberdade que tínhamos há 20 anos, mas tenho mesmo, ou seja, eu acho que temos em alguns sentidos, noutros temos menos, mas também não somos só nós, é o mundo em geral. E essa sensação de que a liberdade em Portugal não é muito valorizada pela maior parte das pessoas, a mim nem me desilude, entristece-me. É quase uma sensação de, se calhar eu é que andei sempre aqui errado, se isto não vai mudar, ou seja, não consigo, ok, luto pela minha liberdade, vou continuar a lutar, mas não vejo um futuro brilhante. Bom, eu acho que são duas coisas diferentes, e é se Portugal melhorou ou se Portugal é mais livre. O melhorou depende, evidentemente, das balizas temporais, evidentemente estamos a viver um período de estagnação, mas se fizermos digamos, aqueles exercícios do antes e depois, ou que era Portugal há 50 anos, etc., não há dúvida nenhuma que melhorámos, isso não está em discussão, mas de facto os últimos anos não têm sido, os últimos largos anos, não têm sido um período positivo, e há problemas que parecem ser endémicos, irresolúveis, se é que há problemas verdadeiramente irresolúveis. Em relação à liberdade, não sei bem, porque também tivemos algumas melhorias significativas na liberdade, e não estou só a falar, evidentemente, por comparação a 1973, mas mesmo ao longo do processo democrático, ou seja, por exemplo, hoje em dia já não, um primeiro-ministro já não faz os telejornais da RTP, já não faz o alinhamento das notícias, esse tipo de coisas esse tipo de práticas na democracia, que conhecemos da democracia, isso já não existe, as televisões privadas com todo o lado menos positivo que tiveram do ponto de vista informativo
representaram um avanço muito significativo. Agora, o que há é, por um lado, isso que eu falei há pouco, uma tendência para não amar a liberdade que se manifesta em muitas circunstâncias no espaço público, e depois há, e essa não é uma questão portuguesa, infelizmente no sentido de que é global, começa a haver novas restrições à liberdade, por exemplo, que não havia até há poucos anos e que, como eu digo, não são um fenómeno português, são até um fenómeno claramente importado, como, por exemplo, esta lista, não sei se semanal, das palavras interditas porque ofendem alguém. Isto está a tomar umas proporções absolutamente alucinantes, e isso é uma moda americana, essencialmente, não é? Primeiro académica e depois que passou para a sociedade, porque se passou muito rapidamente e com uma grande força geracional, parece-me a mim, de uma ideia de respeito pelos outros, que é, bom, evidentemente eu não me vou referir aos outros utilizando uma terminologia que se refira às suas características étnicas, sexuais, ou seja o que for, de uma forma injuriosa. Parece-me uma coisa absolutamente sensata e se quiser da boa educação, para dizer que não, há uma série de termos que já me disseram isto várias vezes. Essa palavra já não se usa. E o já não se usa é da semana passada, ou coisa do género, porque há muito pouco tempo usava-se. Sem que, em alguns casos, perceba qual é o problema dessa expressão. Ou a vigilância da linguagem, em que, por exemplo, se remete todos os usos linguísticos da palavra negro ou escuro, ou seja, o que for, para uma questão racial, quando é evidente que na língua tudo o que tem a ver com escuridão e negrume tem a ver com a imagem da noite. É uma coisa que não é preciso, enfim, grandes estudos para ter a noção disso. Não tem nada a ver dizer que a situação está cada vez mais escura. Não tem absolutamente nenhuma componente racial. Eu acho que isso, sobretudo, porque as novas gerações são, acho eu, hipersensíveis, num sentido positivo, para mim negativo, mas num sentido favorável a esses códigos de linguagem. Eu acho que isso está a revelar-se um recuo na liberdade, que me preocupa porque depois nós vemos em muitos países, e vimos nos Estados Unidos, pessoas a dizer pois eu vou votar no Trump porque já não se pode dizer nada, já não se pode, e embora eu acho que essa é uma, digamos, é uma cura pior que a doença, no caso do Trump certamente, essa ideia de que esse recuo da liberdade vai provocar ainda mais recuo da liberdade como reação, que no fundo é o resultado das guerras culturais. As guerras culturais, na lógica da parada-resposta, eu censuro o teu livro, tu censuras o meu, levam à desgraça, e portanto eu gostava que, por exemplo, as pessoas que se opõem às guerras culturais não tomassem parte delas, em vez de tentarem fazer o mesmo ao contrário, em vez de serem não censores dos livros que os outros querem censurar, mas censores dos livros que eles próprios querem censurar, das pessoas que eles querem cancelar, etc. Eu acho que isso é uma ameaça grande à liberdade. De repente vemos que as pessoas na linha da frente da luta pela liberdade são cartunistas e humoristas. São, de repente, os heróis das pessoas que dizem uma coisa que devia ser um facto, que é: eu posso dizer o que me apetecer e depois sofro as consequências por isso. Se posso ser criticado, posso ser atacado no sentido não físico do termo, e se for caso disso, posso ser processado e os tribunais decidem. Me parece ser o melhor modelo. Não menos discurso, mas mais discurso. Não sei, eu concordo em absoluto, a coisa conseguia. E uma coisa que é engraçada, eu sou do Porto, sou do Norte, e portanto uma coisa que nós, mais no Norte, eu acho que no país, sempre usamos a língua portuguesa de uma forma muito flexível, ou seja, nós conseguimos
uma coisa que eu adoro, que é nós conseguimos ser carinhosos com alguém insultando, que é uma coisa fantástica, ou seja, parece que estamos a dizer a maior asneira do mundo e estamos no fundo a ser carinhosos. Como podemos agredir alguém com palavras muito, muito softs. E uma Aliás, coisa que deixa-me dar um exemplo. Há muitos anos eu lembro de um artigo do Miguel Silves Cardoso que falava justamente de que, por exemplo, os palavrões podiam ter um significado totalmente positivo. Ele dava um exemplo, não sei se o compositor é este, mas tanto faz qual era o compositor. Ele dizia, podemos estar a ouvir Mozart e dizer eu adoro esta merda. E não há dúvida nenhuma que isso é um elogio. Ou seja, é uma palavra indiscutivelmente usada em sentido negativo, mas nenhum falante português deixa de perceber o que está a ser dito, que é, eu gosto muito disto. E, portanto, eu acho que não há grande razão para termos uma hipersensibilidade de vocabulário que nos torna assim umas florzinhas de estufa que não podem sair de casa. Mas até o seu exemplo é mesmo isso que eu queria chegar, ou seja, nós estamos a caminhar para uma coisa que eu pessoalmente me deixa louco, que é para a literalidade das coisas, ou seja, claro, nós não temos já subentendidos segundos sentidos, ou seja, não colocamos as palavras no contexto, não é, se alguém diz alguma coisa, isso passa a ser literal e passa a ser visto quase sempre como uma agressão por alguém, o que é assustador, claro. Quer dizer, é uma coisa, não é viver em sociedade, chega um ponto em que estamos aqui uns seres neutros, uma coisa e depois com uma espécie de equivalência, uma espécie não, com uma real equivalência absolutamente demencial entre as agressões verbais e as agressões físicas. A ideia de que, por exemplo, uma pessoa dizer uma frase que me magoa é igual a dar-me um murro que me magoa. Não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Segundo os códigos penais, não é a mesma coisa em lado nenhum. E, portanto, essa ideia da agressão... Claro que viver em sociedade é ser agredido. Todos os dias, qualquer um de nós vê, ouve e lê coisas de que não gosta. Qual é a alternativa? Se a pessoa não quer, vai para um mosteiro, vai para viver para uma ilha, não sei, uma ilha deserta, vai para Santa Helena, como o Napoleão. Esse não foi de livre vontade, foi de livre vontade, mas se a pessoa quer viver... E depois, há aquelas maneiras tradicionais de reagir a isso, que é não gostas, não vês, não gostas, não lês, desligas a televisão, não compras esse jornal, etc. Eu faço isso toda a hora. Há várias pessoas que eu sei que não vou perder o meu tempo em ouvir o que elas estão a dizer ou o que elas estão a escrever. E portanto, que alternativa poderia haver melhor do que simplesmente não ligar? Não estou a imaginar nenhuma alternativa socialmente melhor, preservando a liberdade dos outros e a minha. Pedro, agora passando para um outro assunto, assim, até porque estou a olhar para trás de si para ver a sua biblioteca, e no seu caso, até por aquilo que é conhecido publicamente, é uma biblioteca a sério, porque você vive e desarrumado ainda por cima. Isso aí, eu acho que as bibliotecas nunca são desarrumadas, são sempre arrumadas à maneira de cada um, mas isto para dizer porque assim a sua vida sempre foi passada no meio dos livros, no meio da escrita, no meio da palavra, e portanto, o que é que acha que está a acontecer, eu aí não diria que é em Portugal ou no mundo, ou seja, com esta coisa que é inevitável, ou seja, que a sociedade acelerou, a imagem tem cada vez mais importância, temos os tweets de meia dúzia de palavras e, portanto, a nova geração cada vez é mais instantânea, mais rápida, quer vídeos mais curtos, escreve mais rápido, ou seja, que implicações é que isto vai ter enquanto sociedade, nós termos menos tempo para a leitura mais profunda e para a discussão, se calhar, mais profunda e para a reflexão mais profunda? O que é que isto pode implicar? Bem, não sei, eu tenho sentimentos divididos quanto a isso, e eu até porque, como já estou na idade em que começo a dizer no meu tempo, ou quando eu era novo, ou não sei o quê, mas tenho uma certa... Tento pôr o travão a esse tipo de ideia de que as gerações novas estão perdidas, eu não sei. Eu não, mesmo quando penso isso, penso duas vezes, porque de facto tenho a noção de que há uma Pedro, desculpe interrompê-lo só para clarificar uma coisa. Se há coisa que eu não acho de todo, é que as gerações novas estão perdidas. Eu trabalho com jovens ao longo dos anos e mais, acho que eles são muito mais qualificados, mais capazes do que era a minha, sem dúvida. A minha questão é mais no sentido do que é que isto pode ter evolução
para a sociedade como um todo, não ser mau ou bom, mas é um facto. Sim, o que eu queria dizer é que nós temos, nós que não somos, que não temos 20 anos, temos uma série muitos de nós temos uma série de noções do mundo que têm a ver, podem ter a ver com a leitura, por exemplo, podem ter a ver com aquilo que me parece ser a transição mais negativa das novas gerações. Essa sim, eu acho, eu já o defendi por escrito várias vezes, portanto não é apenas uma impressão epidérmica. Podemos ter uma visão muito diferente do valor da privacidade, que me parece que está a ser erudido de uma maneira problemática, mas também tenho a noção de que, até por razões tecnológicas evidentes, há pessoas hoje que bastante novas e até autodidatas, dada o manancial de informação disponível à distância de um teclado, têm hoje um conhecimento, em alguns casos enciclopédico, ou noutros casos especializado sobre certos assuntos. Eu vejo frequentemente, por exemplo, cinéfilos, que é uma expressão que já está aqui um bocadinho em desuso, mas cinéfilos com 20 anos e que sabem aquilo que muito pouca gente sabia com 20 anos há 20 anos ou há 30 anos. E, portanto, nesse sentido, acho que há uma relação com o acesso à informação e às fontes, que é muito mais ampla, muito mais produtiva. Agora, eu parece-me que não devemos nem, digamos assim, achar que o padrão da humanidade é a nossa própria educação, número um, nem achar que é o da geração seguinte. Portanto, não é dizer que o nosso entendimento do mundo é o único que faz sentido, isso é uma coisa bastante gaga, mas ainda mais gaga é dizer, não, os jovens têm sempre razão, como às vezes já ouvi pessoas a dizer, os jovens têm sempre razão, não há ninguém que tenha sempre razão, nem os jovens, nem os velhos, nem as mulheres, nem os homens, ninguém tem sempre razão. E, portanto, há uma série de diferenças que eu sinto, que eu tento compreender, outras que me custa aceitar. Acho que nessa questão que colocou da leitura em particular, o que eu sinto em muitas áreas é que se calhar existem, digamos, comunidades, como por exemplo a comunidade dos leitores de jornais ou a comunidade de uns cinéfilos, espectadores de um certo cinema, que podem vir a ser, que são hoje talvez mais restritas, são as mais restritas no sentido que são as mais tribalizadas, menos visíveis, mas também mais interrelacionadas, mas que nunca tiveram tanta liberdade de estar em contacto com os seus pares, com as pessoas que têm os mesmos interesses. Ou seja, nós vemos hoje em dia que há pessoas que encontraram comunidades de gosto através das redes sociais, através da internet, através das mais variadas, e isso é muito importante do que uma atomização que havia antes, em que uma pessoa não conhecia necessariamente as pessoas que pensavam da mesma maneira, ou que gostavam das mesmas coisas. Portanto, eu acho que há questões positivas. Há uma questão que me preocupa bastante, foi isso que já referiu, e que tem a ver e que eu acho que só a leitura é que dá. Só a leitura é que dá. Enfim, a leitura certamente, nos melhores casos, conseguiu dar, que é digamos, a sensibilidade às variações da linguagem. Isso que falou há pouco da literalidade. Por exemplo, eu lembro-me de falar com uma professora de português há uns tempos, e ela dizia-me que os alunos não gostavam do Essa nem do Camilo. E eu disse, bom, eu do Camilo percebo que o Camilo é magnífico, mas é um autor mais difícil, mas por que é que não gostam do Essa? O Essa não é um autor difícil. E ela dizia, não, é que os meus alunos não compreendem a ironia. Ora bem, não compreender a ironia não é só grave para a leitura dessa de Queiroz, é grave para a vida cotidiana. Se uma pessoa não percebe a ironia, ou não está com pessoas irónicas, ou vai ter conflitos diários. Qualquer pessoa que lhe diga qualquer coisa com um grau de ambiguidade, ela vai tomar isso como um insulto.
E então, nesse sentido, acho que a literatura, não é só a literatura que faz isso, naturalmente, há pessoas muito, digamos, até cultas, por assim dizer, com hábitos de leitura, ou pelo menos com hábitos de leitura duradouros, limitados. Mas a leitura dava-nos e dá-nos noção da linguagem, dá-nos empatia, faz-nos contactar com mundos com os quais não contactávamos de outra maneira, faz-nos pôr no lugar dos outros, e tudo isso são ganhos que a literatura tem. Não é só a literatura que faz isso, mas acho que abdicar completamente da literatura parece-me que, enfim, é uma experiência que ainda não fizemos, verdadeiramente. Também não sou catastrofista, basta ver, por exemplo, a edição em Portugal, que é uma edição absolutamente, digamos assim, incompatível com o número de leitores. O número de livros que se edita tão alto face ao número de leitores tão baixo significa que há uma casta de super leitores que alimenta essa produção, porque não batem certo os dados. Mas eu acho que, não querendo ser catastrofista, e acho que essa relação com a leitura é uma relação que sempre foi importante para que uma sociedade fosse minimamente decente, sendo que, e esta é a nota apocalíptica, também sabemos que algumas das sociedades mais cultas e mais civilizadas também enverdaram há não muitas décadas por caminhos que não são propriamente os desejáveis para um país livre. Sem dúvida, Pedro. Olha, nós que não temos 20 anos vamos ter que acabar a conversa. Muito bem. obrigado. Foi um grande gosto. Obrigado, Um abraço. Um abraço. Obrigado.